Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o livro O Trabalho Intelectual de Jean Guiton, agora analisando o capítulo 2, que tem como título A Preparação dos Trabalhos. Nesse capítulo, Jean Guiton vai nos direcionar a justamente o início dos trabalhos intelectuais. No primeiro tópico, ele coloca com o título O Ponto de Aplicação. Basicamente, a primeira dica que o Jean Guiton fornece nesse capítulo é conhecer a si próprio. Você vai tentar entender como é a sua rotina de vida, como é que você poderia trabalhar, né? Primeiro anotar o tempo que você tem disponível, anotar o tempo que você gasta dentro dessa rotina e tentar entender aí qual o tempo será disponível para você conseguir realizar seus trabalhos intelectuais. E ele coloca, né, que na própria vida, né, do intelectual, há pouco tempo. E esse pouco tempo não é só na vida do intelectual, mas também na vida de todas as pessoas. É algo comum a gente lidar com várias coisas ao longo de um dia, né? Por exemplo, temos ali que reservar o tempo para dormir, temos que reservar o tempo para se alimentar, reservar o tempo para os afazeres comuns, para o entretenimento. Então, todos estão sujeitos a gastar o seu tempo com coisas que não são dedicadas à vida intelectual propriamente, né? E o próprio intelectual também está sujeito a isso. Então é necessário organização para sabermos aí quais são os momentos, né, que você irá tratar daquele trabalho intelectual. Então é por isso que é importante, como Jean Guiton disse, conhecer a si mesmo, entender como funciona a sua rotina de vida, né? Qual o tempo que você tem disponível para atuar aí no seu trabalho intelectual. Então, ao encontrar um intelectual, você percebe que ele não tem assim um conhecimento à disposição imediata. O intelectual ele é alguém que trabalha, que realiza algo intelectual, mas ele não é uma enciclopédia ambulante, ele não é alguém que sabe tudo, que decorou tudo. Ele é alguém que sabe se direcionar, que sabe ter o conhecimento através dos materiais que ele tem à disposição, né? E é por isso que o Jean Guiton coloca, né, a diferença entre a inteligência do intelectual e a dos homens comuns consiste na utilização feita com elegância do que se sabe. Né? Essa frase do Jean Guiton. Né? Então, qual a diferença de um intelectual para um homem comum? É que o intelectual ele tem aí um treinamento, ele se organizou, ele faz algo relacionado à vida intelectual com uma desenvoltura, com uma elegância, enquanto que o homem comum ele não tem esse preparo, ele não tem esse direcionamento. Mas aí é que está para o Jean Guiton, tanto o homem comum quanto o intelectual são nada mais do que pessoas, e cada um com o seu direcionamento aí para algo determinado. Então essa é uma diferença, né? E ele coloca aqui um trecho do livro interessante, né? O valor de um espírito não está tanto na sua ciência, há os dicionários ao alcance da mão, mas na posse de hábitos perfeitos que lhe permitam adaptar o seu saber e os seus princípios à singularidade de casos sempre novos e inversamente julgar o proveito que pode tirar do que lhe é oferecido pelo acaso. Então, o conhecimento em si, o conteúdo, ele está à nossa disposição, ele está nos livros. Né? Se você quer saber uma informação, basta você abrir o dicionário, ou mesmo enciclopédia, ou mesmo procurar na internet. As informações estão à nossa disposição. O que diferencia aí o intelectual do homem comum é como é que ele vai saber utilizar essas informações, como é que ele vai reagir àquilo que lhe é passado e como é que ele vai trabalhar com isso, né? Então o intelectual ele é muito mais alguém que sabe lidar com as informações, sabe lidar aí com a própria realidade e sabe repassar essas informações dentro aí de um modelo, de uma forma que ele coloca aquilo. Então isso é bem interessante, né? Não se trata de informação em si, né? Você não se torna mais inteligente, né, do que outra pessoa pelo fato de simplesmente ter decorado alguma informação de um livro. Né? O que conta, o que é interessante é como você irá lidar com essas informações, como é que você vai reagir, como você vai produzir algo que é interessante intelectualmente, né? Isso é bem interessante da parte aqui do Jean Guiton. Nisso se observa que os artistas
eles têm aí uma forma despretensiosa de lidar com a própria arte, né? Quando o artista realiza um trabalho, ele não vai se importar, por exemplo, com o tipo de material que ele está utilizando. Se, por exemplo, a tinta que ele está utilizando é a melhor tinta possível do mercado e com toda a técnica possível, aquele vai ser o melhor material disponível. Evidentemente que ele vai se organizar e vai buscar bons materiais, mas não é o material em si que vai fornecer basicamente a boa arte, e sim como é que o artista irá se desenvolver, irá trabalhar aquele material que ele tem disponível, né? Então você pode ter aí o melhor material para fazer uma escultura, a melhor argila, o melhor material. Porém, o que vai determinar se aquela arte é uma arte interessante ou não é a sua desenvoltura, é como você soube lidar com aquele material. Isso também essa diferença também do intelectual em relação ao homem comum. É como ele vai lidar com o material que ele tem disponível, com a informação que ele tem disponível, né? E aqui o Jean Guiton coloca, né, os grandes homens não são de uma essência diferente da nossa. Então, o homem comum, ele é semelhante ao homem intelectual, não são pessoas diferentes, separadas em si. São simplesmente seres humanos, porém condicionados, direcionados com uma vontade direcionada a algo diferente, né? Os homens, os mesmos homens, né, os homens comuns, eles podem realizar as mesmas coisas que o homem intelectual, né? O homem comum pode muito bem escrever, pode muito bem ler, pode muito bem dar uma aula, uma palestra, etc. A questão toda, a diferença vai ser como é que vai se dar aí essa escrita, como é que se irá se dar essa palestra e tudo mais. O intelectual, ele age de forma mais preparada, com aí um estudo antecipadamente e tudo mais, né? Da mesma forma também os jovens, né? Um jovem que está estudando, ele pode muito bem escrever um poema ou escrever um livro, mas não vai ter a mesma desenvoltura de alguém que é mais experiente, que estudou, que tem um treinamento determinado intelectual para isso, né? Então, aqui o Jagueton coloca uma regra da vontade, né? A ser sempre lembrada, especialmente pelos jovens. Escolher e persistir. Saber escolher bem aquilo que você irá fazer ou que você irá estudar e persistir nisso. E aí, com o tempo, você irá conduzir aí seus estudos e aprender muito em relação ao que você escolheu e preparar algo aí com uma boa técnica e tudo mais, né? Então, quando você sabe aquilo que você deseja, né, quando você está bem direcionado, a tendência é você estar bem orientado, estar bem direcionado e alcançar seu objetivo. Agora, quando você não sabe aquilo que você quer, eis aí uma dificuldade, né? E aqui ele coloca uma frase, né? O peso mais duro para a alma é não saber o que é necessário fazer. Quando você não sabe o que você tem que fazer, é algo realmente frustrante e você tem que buscar sempre se direcionar para atingir aí seus objetivos. Se você quer ter realmente algum objetivo, é interessante tentar aí alcançar isso, né? A vida de estudo é como uma batalha, né? Ela é uma batalha entre a concentração e a dispersão. E nisso é que você tem que se direcionar, você tem que saber se concentrar e ignorar a dispersão no momento em que ela não é necessária, né? A dispersão muitas vezes é necessária, porém no momento em que ela é desnecessária, você tem que saber lidar com ela e dispensá-la e se concentrar naquele trabalho, naquele estudo, né? E nisso as estratégias de batalhas, né, elas são melhor estruturadas com a concentração e com uma simplificação, né? E aqui o Jean Guiton coloca as máximas, né, os resumos para o trabalho intelectual, que são 3. Saber selecionar bem aquilo que você irá estudar ou que você irá preparar. 2, não procurar entender tudo, né? Se concentrar naquilo que é essencial, né? Porque se você fosse tentar entender tudo, você iria gastar tempo com minúcias que não são necessárias naquele determinado momento. E 3, agarrar-se a um só ponto e girar ao seu redor. Então, o que é basicamente aí o trabalho intelectual que os estudantes colocam aí nesse aspecto? Saber escolher, saber se concentrar
e saber se direcionar e perseverar naquele ponto que você escolheu para o seu estudo e para o seu trabalho intelectual. O segundo tópico se chama a distinção das tarefas, ocupação e trabalho. Então você tem que saber diferenciar o que é repouso, o que é preparação e o que é execução. Saber diferenciar o que é ocupação de trabalho. Sempre que você for atuar, o Jean Guilton ele dá o conselho de que não existe meio termo, ou seja, um semi-trabalho ou uma semi-ocupação. Basicamente, ou semi-repouso, né? Basicamente você tem que dar aí o seu melhor naquele momento que você está estudando, gastar suas energias e depois repousar por completo, né? Não é interessante fazer um trabalho seguido de repousos ou um repouso seguido de trabalho e misturar isso. É importante saber distinguir isso, né? E aqui ele coloca a regra, né? Não tolere nem o semi-trabalho, nem o semi-repouso. Doe-se por inteiro ou descanse absolutamente. Que não haja nunca em você mistura dos gêneros. Então faça o trabalho direcionado, concentrado naquele momento. Aí quando você estiver cansado, faça o momento de repouso concentrado aí nesse repouso total, né? Então é interessante saber essa distinção entre o repouso total e o trabalho total, né? Muitas pessoas acabam se confundindo, né, com a ocupação em relação ao trabalho. Há uma diferença entre ocupação e trabalho. Algumas pessoas falam, né, hoje estudei 10 horas, hoje estudei 9 horas, quando na verdade há uma diferença entre o trabalho efetivo e a ocupação. Na verdade você esteve 10 horas ocupado com os estudos e não 10 horas propriamente de trabalho. Porque dentro aí dessa conceituação do Jean Guilton, ocupação é tudo aquilo que você realiza, talvez ali em prol do estudo ou não em prol do estudo, mas que não é propriamente o trabalho intelectual. A ocupação é uma atitude na qual ali o cerne do espírito ele tende, né, ele pode distrair-se, né, ou seja, fazer coisas preparatórias, organização. Por exemplo, apontar um lápis é uma ocupação. Não quer dizer que você está estudando ou realizando seu trabalho intelectual naquele momento. É uma hora de ocupação. Ou mesmo limpar a mesa, ou organizar os livros, tudo isso é ocupação. Enquanto que o trabalho ele é uma atividade na qual a pessoa está vinculada. Ela se entrega, se direciona na medida do possível. Então, quando você for contar tempo de estudo, né, se você tiver um cronômetro, por exemplo, né, ou um relógio que te vai contar o seu tempo de estudo, conte apenas o tempo que efetivamente você vai estar estudando. E a pessoa que diz que estuda 10 horas por dia, muitas vezes irá contar o tempo de estudo efetivo, irá verificar ali que no máximo estudou 3, 4 horas, se não for contar o tempo aí de ocupação, basicamente, né? Então há essa diferença entre ocupação e trabalho, né? O intelectual ele não pode confundir aí o esforço cotidiano com o trabalho, né? O trabalho é algo concentrado, no momento direcionado, e o esforço cotidiano é tudo aquilo que você faz em prol desse trabalho, né? E aqui ele coloca uma frase célebre, né? Acender as velas não é rezar a missa. Uma coisa é você rezar, outra coisa é você acender uma vela. Acender a vela é preparar o trabalho, organizar tudo o que você vai se direcionar. E rezar seria propriamente, efetivamente, fazer aquele trabalho. Então é necessário identificar aquelas horas chamadas horas divinas, aquelas horas que você tem o momento de ápice do seu estudo ou do seu trabalho intelectual. E você vai saber identificar elas, e a partir do momento que você tem esses momentos de horário de estudo, de horário de trabalho, é que você tem que direcionar e se organizar. Qual é o momento que você está mais ativo? Qual é o momento que você tem mais direcionamento para estudar e para assimilar as informações, ou que você se dedica mais, que você consegue produzir algo? E é nisso que você tem que se concentrar e se organizar. Algumas pessoas aí preferem um momento da manhã que torna mais eficaz, outras preferem um momento da noite que traz a solidão, que traz o silêncio.
Isso vai depender do que você entende e do que você acha que é melhor para aquele momento ali do seu estudo, do seu trabalho intelectual. Então a atenção, ela normalmente é direcionada em 2 horas. Então, de certa forma, o Jung Thom aí direciona você a estudar durante 2 horas, e da mesma forma que o Sertilange, né, no livro A Vida Intelectual, também direciona para o estudo de 2 horas também. O ideal, então, é conhecer a si mesmo, saber ali suas limitações de horário, saber qual horário que você tem que estudar e entender sua própria rotina, os seus programas diários, o que você vai fazer para lidar com isso, para reservar aquele tempo de horário divino, aquele horário que você vai estar concentrado a estudar. Em seguida, o Jung Thom nos direciona ao subtítulo A Amizade dos Lugares, Vizinhança dos Seres. A preparação do trabalho, ela exige um lugar apropriado, né? Você pode escolher aí uma sala, um local de estudo, um quarto, e Jung Thom dá uma dica ali, né? Manter por perto, né, tudo aquilo que for útil para você no seu trabalho, e também as coisas belas. Como assim manter as coisas úteis? Se você vai estudar com um livro determinado, mantenha só esse livro, sua caneta e seu papel à disposição. Não há necessidade de estar à disposição vários livros que você não vai utilizar por perto, né? Embora algumas pessoas tenham esse costume, não é necessário. Utilize apenas aquilo que você vai efetivamente, basicamente, atuar naquele trabalho, né? Então, basicamente, o essencial. E manter por perto coisas belas, né? Que vão poder servir até de inspiração, por exemplo, se você tem um busto, né, de algum intelectual ou uma imagem que vai te inspirar naquele estudo, pode servir ali de um guia para você, né? Então, tirar as coisas feias, tirar o excesso de material também. E aqui ele coloca, né, não tolere nada junto de si que não lhe seja útil ou que você não ache belo. Uma frase aqui de Ruskin, né? Uma pessoa próxima também pode ser útil, né? Talvez um amigo, um parente, um assistente, uma esposa, né? Ou alguém que vai estar à sua disposição para te auxiliar naquele trabalho. E para o Jung Thom isso é interessante, desde que essa pessoa também esteja comprometida aí com o seu trabalho, não te atrapalhe no que você estiver fazendo, mas sim sirva como um auxílio, né, ao seu trabalho. Talvez um auxiliar, né, um colega e tudo mais. Em seguida ele parte para o tópico a contribuição do desfavorável. Muitas vezes não é possível ter aí um local apropriado, um local que seja isolado e com silêncio para realizar os trabalhos intelectuais. Nisso você tem que saber lidar com o momento que você vai estar à disposição. Por exemplo, você vai estudar numa biblioteca onde essa biblioteca não é favorável, ela tem muito barulho, né? Os funcionários da biblioteca conversam entre si, ou mesmo algumas pessoas que estão na biblioteca fazem barulho. Você tem que saber lidar com isso e saber se direcionar, né? Você não deve se lamentar com isso, mas sim aproveitar o momento que você tem à disposição, que você se programou e se direcionou, e se manter firme naquele propósito em que você utilizou para o trabalho. Então não é necessariamente a quantidade de material que você tem, não é o local necessariamente que você tem, e sim o seu firme comprometimento em realizar o trabalho intelectual, em realizar aquele estudo, né? E tem uma frase aqui do Jung Thom que é interessante: é sempre bom estarmos sós quando trabalhamos, longe do barulho, fora do barulho. Porém, algumas pessoas, elas conseguem ou talvez até mesmo dependem do barulho para exercer sua atividade intelectual. Existem pessoas que precisam estar em um ambiente de muita atividade, de muito barulho, para poder ler o seu livro ou para poder conseguir escrever. Isso é uma coisa que depende do tipo de pessoa, né? Tem pessoas que não sabem trabalhar sem ter aí um silêncio. Outras precisam do barulho para poder trabalhar. E aí você tem que saber se entender, saber procurar se entender se você é uma pessoa que trabalha no silêncio ou se você é uma pessoa que consegue trabalhar ali no barulho, né? Isso vai depender aí do que você entende, e você tem que fazer alguns testes, né, para saber aí qual tipo de pessoa que você é. Então nem sempre ter as condições favoráveis pode significar ali um trabalho eficaz.
talvez você busque algum local que vai te direcionar melhor para o estudo e talvez você dependa aí do barulho. E nem sempre ter todo o material e ter todas as condições significa realizar também um trabalho bom, né? Muitas pessoas têm à sua disposição local e estratégico, material bom, e nem por isso ela vai produzir um material bom, exatamente pelo fato de ter ali esse tempo e material e local disponíveis. Muitos intelectuais, inclusive, o o Yang Tong destaca, né, que eles escreveram e trabalharam a sua própria maneira, de certa forma, uma maneira clandestina, dentro ali de momentos de dificuldade, dentro de momentos e locais que não eram favoráveis, e mesmo assim eles se sobressaíram muito bem ali com sua atividade. Então, tudo depende de você saber se organizar, saber se direcionar e colocar a sua vontade direcionada a esse estudo. Então esse é o capítulo 2º do livro O Trabalho Intelectual, de Jean Guiton. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, curta, compartilhe e deixe os comentários sobre o que você achou desse capítulo. E se tiver alguma dúvida que eu possa esclarecer também, deixe aí nos comentários. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.